Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ano de 2004, o ano das zebras no futebol. Teve zebra em tudo quanto é campeonato, então a gente vai falar sobre esse ano aqui no vídeo de hoje. Antes disso, já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões, comentários e para vocês seguirem também as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram Fute Diário, links aí na descrição. No Campeonato Paulista, uma grande zebra, mas não tão grande assim. O São Caetano foi campeão, venceu o Paulista de Jundiaí nas duas partidas no Pacaembu, 3-1 e 2-0. Antes tinha eliminado o São Paulo e Santos, que eram dois dos grandes times do Brasil naquele ano. Porém, não era uma zebra assim tão grande, porque o São Caetano vinha de boas campanhas, consecutivamente. No início dos anos 2000, para quem não lembra, era um dos grandes times do Brasil, chegou a ser vice-campeão brasileiro, chegou a ser vice-campeão da Libertadores, mas tendo em vista outros tantos grandes times no estado de São Paulo, o São Caetano ser campeão paulista é sim considerado uma zebra. Pela Copa do Brasil, outro time paulista, o Santo André, foi campeão. O primeiro jogo acabou empatado com o mando do Santo André. No segundo jogo, e aí sim veio uma grande zebra, o Maracanã lotado de torcedores do Flamengo. O Santo André foi lá e aprontou, uma grande zebra na história da Copa do Brasil. 2-0 em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, lotado, tudo preparado para o Flamengo ser campeão, e o Santo André foi lá, venceu bem, 2-0 fora de casa, uma grande zebra. O Santo André, que naquele ano disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nem sequer disputou o acesso, nem sequer disputou nas cabeças da Série B, e acabou vencendo o Flamengo, um grande time do Santo André, mas que não conseguiu repetir o sucesso no resto do ano. Pela Libertadores da América, o Once Caldas ganhou o seu primeiro título, primeiro e único título na história do clube. Pela Libertadores, venceu na final o Boca Juniors depois de 2 empates, venceu nos pênaltis a equipe de La Bombonera e antes eliminou Santos e São Paulo, assim como fez o São Caetano. Foi o Santos, naquele ano, para quem não lembra, foi campeão brasileiro, era uma das melhores equipes da América do Sul, bem favorito a ser campeão da Libertadores. E o São Paulo também, um grande time, vinha aquele grande time de São Paulo em 2004, que tinha Rogério Ceni, Danilo, vários jogadores chegaram do Goiás, mas o Once Caldas não tomou conhecimento de São Paulo e acabou eliminando e posteriormente sendo campeão da Libertadores. No Campeonato Espanhol, Valência foi campeão, não foi uma zebra tão grande assim também como o São Caetano, porque o Valência era uma das grandes equipes da Espanha naqueles anos, vinha de 2 vice-campeonatos de Champions League. 2 temporadas antes já tinha sido também campeão de La Liga, e na temporada 2003-2004 acabou vencendo uma equipe muito forte, que tinha Aimar, Ayala, Ricardo Oliveira, treinado por Rafa Benítez, que depois acabou indo para o Liverpool. Enfim, era uma grande equipe do Valência. Chega a ser uma zebra porque era contra o Real Madrid dos Galácticos, de Raul, Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Casillas, Sérgio Ramos, e o Barcelona, que também já tinha Ronaldinho, Saviola, grandes jogadores, já eram grandes times e eram favoritos a vencerem aquele campeonato espanhol, derrotados pelo Valência, um grande Valência, uma grande equipe que venceu também a Copa UEFA. Essa é uma zebra menor, apesar de ser uma zebra europeia, mas uma zebra menor porque as equipes da Copa UEFA não eram tão fortes, não tinham um poder de investimento tão grande quanto o Barcelona e Real Madrid. Mas vale também aqui na nossa lista o Valência 2003-2004, campeão espanhol e campeão da Copa UEFA. No campeonato alemão, Werder Bremen ganhou o seu 4º e último título até então, não venceu mais desde então. Tinha o brasileiro Ayrton, que é um grande ídolo da história do Werder Bremen, teve ele como seu grande craque do campeonato, artilheiro da competição, um dos maiores jogadores da história do clube, e despontou o grande Bayern de Munique, que já tinha Oliver Kahn, Ballack, Zé Roberto, Roy Mackay. Era um grande time do Bayern de Munique, foi desbancado por esse Werder Bremen,
que acabou também vencendo a Copa da Alemanha. Acabou vencendo a Copa da Alemanha em cima do Alemannia Aachen, que é uma equipe que disputa atualmente ligas inferiores do futebol alemão, mas que acabou eliminando o Bayern de Munique, que era o maior time, o melhor time da Alemanha no momento, e por isso foi mais uma grande zebra. E ao derrotar o time que derrotou o Bayern de Munique, se tornou também uma grande zebra, porque todos davam o Alemannia Aachen como o favorito, como a melhor equipe da competição. E aí o Werder Bremen foi lá, venceu também, completou o dueto de Liga e Copa e fez uma temporada espetacular, uma temporada inesquecível, mas que também se trata de uma zebra. A Copa do Rei também presenciou mais uma zebra, neste caso o Saragossa venceu o Real Madrid por 3-2 na final, mais uma grande zebra daquela temporada, já que o Real Madrid, como dito anteriormente, já era um Real Madrid galáctico, já tinha grandes craques, tinha Figo, Zidane, Raul, Ronaldo, Roberto Carlos, todo aquele grande Real Madrid que não foi páreo para o Zaragoza, venceu na grande final por 3-2 e acabou desbancando o maior time do mundo, o maior time da Espanha, e também trata-se de uma grande zebra. Na Liga dos Campeões, mais uma grande zebra, e aí na final, quem quer que vencesse seria uma zebra, já que foi disputada por Porto e Mônaco, uma final muito inesperada, poucas pessoas apostariam nessa final, eu diria que nenhuma pessoa no mundo apostaria nessa final, já que existiam grandes equipes europeias, né, que poderiam vislumbrar a final muito mais fortes que Porto e Mônaco, apesar de se tratar de duas grandes equipes. Já fizeram uma boa final, apesar do 3-0 que o Porto venceu, uma certa facilidade, mas foi um jogo bem jogado, foi uma final muito disputada, né? O Porto acabou vencendo por 3-0, gol dos brasileiros Deco e Carlos Alberto, aquele Porto de Mourinho, né, que depois acabou indo para o Chelsea, mas foi um Porto que acabou eliminando grandes equipes também, eliminou Manchester United e Lyon principalmente, foram as equipes mais fortes que o Porto eliminou. O Mônaco também deixou grandes equipes pelo caminho e jogaram uma grande final, uma final que quem vencesse seria tratado como zebra, neste caso foi o Porto em 2004, uma das grandes zebras da história da Champions League, Porto campeão em 2004. E para finalizar aqui com as nossas zebras, a Grécia, campeã da Euro 2004, que talvez seja a maior de todas elas, já que era uma seleção totalmente inexpressiva, totalmente desconhecida, né? Vários jogadores estavam surgindo naquele momento para o futebol. Era uma seleção que tinha um modelo de jogo totalmente adaptado a bolas aéreas, a marcação, se fechar e sair nos contra-ataques. E acabou vencendo assim, né, na final contra Portugal, venceu por 1-0, um gol a partir de um escanteio, e foi também uma seleção que eliminou grandes seleções, né? Já tinha vencido na primeira fase a mesma seleção de Portugal, tirou a França, que era a atual campeã, de Henry, de Zidane, de Trezeguet, Vieira, assim como também a República Tcheca, de Nedved, Jan Koller, Rosic. Era uma das seleções mais fortes e vinha invicta até pegar a seleção da Grécia. Derrotou, não tomou conhecimento de ninguém. Foi uma das maiores zebras da história do futebol, porque a Grécia derrotou seleções muito mais fortes do que ela, né? Era uma Grécia que tinha Nicopolidis, que era o goleiro, icônico goleiro da Grécia. Karistes, que era um centroavante muito bom, Seitarides, Katsuranis, enfim, jogadores que acabaram figurando em algumas equipes do futebol europeu, algumas equipes fortes. Foi uma seleção que chegou muito fraca, chegou muito frágil, mas a partir daquela competição mudou, né, a vida dos jogadores que foram campeões europeus e participaram de uma das maiores zebras da história do futebol. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a crescer cada vez mais o nosso canal. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, Fute Diário. Comente sobre esse vídeo, deixe também sugestões sobre novos vídeos e novos temas para a gente fazer aqui no canal. Valeu!